A Rússia pode sentir que o colapso está chegando. O presidente Trump acabou de anunciar que vai avançar com mais sanções e sanções secundárias contra a Rússia e seus aliados. E parece que, como se fosse ensaiado, todos os líderes russos agora estão vindo a público e alertando o mundo contra uma guerra nuclear. Temos Putin, Lavrov e Peskov, o habitual eixo do mal. E agora todos eles estão dizendo a mesma coisa. O Ocidente subestima a Rússia. Eu não sei quanto a vocês, mas me parece que foi a Rússia que subestimou a Ucrânia. Eles queriam Kiev em 3 dias. E agora já se passaram mais de 3 anos e eles estão longe de chegar à capital ucraniana. O colapso russo está chegando e os líderes russos estão entrando em pânico. Eles estão focados em outros países em vez de se concentrarem nos cidadãos russos que ainda não têm água. Como as pessoas vivem sem água em Donetsk, ocupada pelos russos? Sem honra, sem consciência? Isso é normal? Você destrói completamente a sua saúde. Por quê? Só para ser ridicularizado. Desde o dia 10 estamos sem água. Onde ela está? Então vamos falar sobre tudo isso, claro. Começando pelos comentários do Putin. Mas Vladimir Putin tinha um recado para o Ocidente. Não mandem seus soldados para a Ucrânia. Sobre possíveis contatos. Se algumas tropas aparecerem lá, especialmente agora, enquanto os combates continuam, partimos do princípio de que serão alvos legítimos para destruição. Alvos legítimos para destruição. Ontem, líderes europeus prometeram garantias de segurança para a Ucrânia no pós-guerra, incluindo uma força internacional de garantia em terra, no mar e no ar. O Kremlin é fortemente contra, O que torna a situação ainda mais constrangedora para Putin é que, apesar de ser uma cúpula econômica, ele não queria discutir a economia russa. A razão para isso é simples. Veja, os maiores bancos da Rússia e o Banco Central Russo estão dizendo a mesma coisa, e não são boas notícias para a economia russa. Antes de continuar, inscrevam-se no botão abaixo para acompanhar todas as notícias geopolíticas. Vamos começar. De acordo? Com o Banco Estatal do Kremlin, o início da recessão chegou para a economia russa. Aqui está outro artigo. De acordo com o principal chefe do maior banco da Rússia, a economia russa entrou em estagnação técnica, com crescimento próximo de zero. Isso depois que Putin imprimiu bilhões e bilhões de dólares para financiar sua invasão sem sentido. Mas enfim, estou me desviando do assunto. Vamos voltar ao ponto que Putin estava realmente discutindo. Ele não pode aceitar tropas estrangeiras na Ucrânia, porque de alguma forma isso é perigoso para a segurança da Rússia. Mas aliás, tropas norte-coreanas na Rússia estão perfeitamente ok. Sabe o que deixa essa situação ainda mais constrangedora para o Kremlin? Na verdade, temos um repórter corajoso da British Broadcasting Corporation na Rússia, Steve Rosenberg, que fez exatamente essa pergunta ao porta-voz do Kremlin na frente de uma plateia russa. Por que tropas norte-coreanas podem entrar na Rússia e lutar contra ucranianos, mas a Ucrânia não pode pedir ajuda aos aliados? E adivinha o que a Rússia fez? O que eles têm feito desde o início dessa invasão? Eles ignoram tudo que faz sentido. Ouça você mesmo. Vemos isso como um perigo. Presença de forças internacionais, estrangeiras ou da OTAN na Ucrânia, perto de nossas fronteiras. Então, no nosso entendimento, isso não vai nos ajudar a chegar mais perto da solução do conflito ucraniano. Mas por que, segundo a Rússia, a Ucrânia não pode convidar quaisquer soldados para seu território, sendo que a própria Rússia convida tropas norte-coreanas? Então, é um perigo para nós, é um perigo real para nós porque somos inimigos da OTAN. Norte. As tropas norte-coreanas são um perigo para a Ucrânia. Russos. Os oficiais não têm vergonha e seguem mentindo até serem forçados a parar. É por isso que venho dizendo neste canal desde que essa invasão começou. A única coisa que a Rússia entende é força. Eles não entendem paz. Eles não entendem negociações. Porque, no fim das contas, os líderes russos não se importam. E estou começando a perceber que os cidadãos russos não se importam com quantos dos seus próprios compatriotas morrem. Putin quer prolongar a guerra, por isso estende as negociações.
Agora, o novo truque dele é pedir para Zelensky ir a Moscou negociar um acordo de paz. Enquanto isso, Putin está ordenando lançamentos, ordenando ataques com mísseis contra cidades ucranianas e cidadãos ucranianos. Na verdade, só na noite passada, a Rússia realizou o segundo maior ataque contra a Ucrânia desde o início desta invasão. Felizmente, a Ucrânia conseguiu repelir 800 drones, 9 mísseis de cruzeiro Iskander e 4 mísseis balísticos Iskander. Mas, como eu disse, esse foi um dos maiores ataques. Isso significa que 9 mísseis conseguiram passar e mais de 50 drones também passaram. Eles resultaram em 3 mortos, incluindo um bebê. Para a Rússia, ele seria um futuro comandante da OTAN. Por isso não se importa em matar crianças. Essa é a desculpa que os oficiais do Kremlin sempre usam. Não importa se é um bebê, uma criança de 2 anos ou um idoso de 80 anos. Para a Rússia, todos fazem parte da OTAN. E é por isso que a Ucrânia não tem direito de existir. E os ucranianos não têm direito a uma vida pacífica. Pessoalmente, não entendo por que a Rússia se irritaria com soldados da OTAN na Ucrânia. Porque toda vez que a Rússia mata cidadãos ucranianos, eles já dizem que ele faz parte da OTAN. Por isso ele merecia morrer. Então, por que não aprovar soldados de verdade? Sempre que o presidente Trump ou líderes ocidentais estão prestes a agir, apoiar a Ucrânia ou a luta ucraniana contra a Rússia, algo parece acontecer. Os líderes russos sempre aparecem e fazem ameaças abertamente contra cidadãos ocidentais. Foi isso que o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Lavrov, disse ontem. Atacaram eles, entendeu? Eles não atacaram, mexeram com as pessoas erradas, entende? E o que me surpreende é que o Ocidente ainda não consegue tirar nenhuma lição de séculos de história no contexto de suas repetidas tentativas de conter, subjugar e punir a Rússia. Subjugar, punir. É engraçado. Como Lavra aborda a dificuldade do Ocidente em aprender com a história. Quando você está na Rússia, você é preso se mencionar a história russa. Veja, na Rússia. Na verdade, é ilegal mencionar a parceria entre Stalin e Hitler em 1939, que levou ambos a tomarem a Polônia. Na Rússia, também é ilegal mencionar que Stalin enviou milhões e milhões de russos para o Gulag. Por algum motivo, Putin quer reconstruir o Império Soviético. E ele não quer que os cidadãos russos conheçam a verdade sobre o antigo Império Soviético que realmente existiu neste mundo. Aqui temos um vovô russo que realmente conhece a sua história. E foi isso que ele disse sobre Stalin. Vamos ouvir. Stalin foi um assassino. Ele matou muitos russos. Ele enterrou nossos mais fortes e agora todos estamos fracos porque eles se foram. Infelizmente, isso... Meu avô foi preso por 1 ano por dizer algo tão inofensivo como Stalin matou todos os russos fortes. Se eu fosse um líder russo, eu gostaria de promover esse tipo de fala, para que isso não aconteça. Mas Putin quer tornar isso ilegal porque, imagino eu, ele quer reconstruir o Império Soviético. E felizmente, eu realmente espero, quando digo isso, que parece que a administração dos Estados Unidos da América finalmente está se preparando para colocar uma pressão real sobre a Rússia. Depois de todo esse esforço desperdiçado negociando com Vladimir Putin, finalmente temos algumas declarações que parecem indicar que estamos avançando em direção a um acordo entre os Estados Unidos da América e a União Europeia. Sanções. Não apenas contra a Rússia, mas contra qualquer país que esteja apoiando a máquina de guerra russa, que esteja enchendo os bolsos de Putin. Isso incluiria a Índia, incluiria a China, incluiria a Turquia, outro membro da OTAN e, claro, o Brasil. E, claro, alguns países europeus. Veja o que o secretário do Tesouro, Scott Bessent, acabou de dizer. Estamos preparados para pressionar mais a Rússia, mas precisamos do apoio dos parceiros europeus, porque se os Estados Unidos da América e a União Europeia fizerem isso juntos, agora estamos em uma corrida para ver por quanto tempo o exército ucraniano consegue resistir versus por quanto tempo a economia russa consegue resistir. E se os Estados Unidos da América e a União Europeia impuserem mais sanções, tarifas secundárias aos países que compram petróleo russo, a economia russa entrará em colapso total. Isso vai levar o presidente Putin à mesa de negociações. Não é só Bessent. O presidente Trump tem feito comentários sobre Putin esse tempo todo e parece que ele está se preparando para tomar alguma atitude. Porque, no final das contas, a menos que o presidente Trump dê o aval para as sanções, nada vai acontecer.
Como muitos de vocês já devem saber, no Senado temos um projeto de lei na pauta que concede ao presidente Trump poder para sancionar qualquer país que apoie a máquina de guerra da Rússia. E tudo o que ele precisa fazer é tomar a decisão. E ele tem o respaldo legal para aplicar as sanções. Agora aguardamos a ação, que pode acontecer na próxima semana, segundo o que ele acabou de dizer. Após o grande ataque russo que cobrimos anteriormente no vídeo, a Rússia havia um grande ataque à Ucrânia no fim de semana. Mas ele... Não te dá o que quer. Isso faz você confiar menos. Ninguém foi mais durão na Rússia do que eu. Isso tem a ver com o gasoduto, como você sabe, o Nord Stream 2 e muitas outras coisas. Mas eu não estou feliz com toda a situação. Sabe, é interessante. Isso não nos afeta porque não são nossos soldados, mas eles estão perdendo agora. Eu costumava te dizer 5 mil eles estão perdendo, 7 mil entre Ucrânia e Rússia, 7 mil soldados toda semana. É um desperdício horrível da humanidade. Então não, eu não estou satisfeito com o que está acontecendo lá. Vou te dizer, acho que isso vai ser resolvido. Então eu resolvi 7 guerras. Esta, eu diria, talvez fosse a mais fácil de todas para resolver. Mas com a guerra, você nunca sabe o que vai encontrar. Mas nós vamos conseguir. Eu acredito que vamos resolver isso. Mas eu não estou satisfeito com eles, não estou satisfeito com isso. Bem, vamos ver. Quero dizer, tivemos algumas discussões muito interessantes. Você sabe, Europa, certos líderes europeus vão vir para o nosso país na segunda ou terça-feira. E individualmente. E eu acho que vamos resolver isso, Precisamos resolver, você não pode perder. Sabe quando você está perdendo de 5 a 7 mil soldados por semana sem motivo, você tem que resolver isso. De todas as guerras, seja no Congo ou em Ruanda, disseram que era impossível resolver. Você observa cada uma delas. Cada uma dessas guerras era impossível, mas eu resolvi todas. 7 delas, 7. Achei que essa seria a mais fácil, mas não é. Ainda assim, acredito que será resolvida. O YouTube acabou de fazer um anúncio surpreendente. Está pagando aos criadores 64 milhões de dólares por dia. Por quê? Porque o YouTube não tem criadores suficientes. É por isso que você vê vídeos na sua página inicial com menos de 1000 visualizações, como este aqui. Claro, isso não quer dizer que todos devem criar um canal. Se você já pensou em criar um canal no YouTube ou sem aparecer, este é o momento ideal. O YouTube paga milhões de dólares diariamente a criadores e está promovendo canais novos e pequenos como nunca antes. Sei que você tem dúvidas sobre como iniciar e crescer um canal. Recebemos perguntas por e-mail de alguns de vocês o tempo todo. Por isso, reunimos todos os nossos conselhos sobre o YouTube em um único vídeo gratuito na plataforma. Então, se você é alguém interessado em começar seu próprio canal, pode assistir a esse vídeo aqui no YouTube, clicando no link na descrição ou no card na sua tela. Agora! Anteriormente, o presidente Trump disse que estava na fase 1 do seu plano, o que basicamente significava que ele estava tentando conseguir uma resolução pacífica. A Ucrânia fez várias concessões à Rússia, aceitando um cessar-fogo incondicional e interrompendo ataques à infraestrutura energética russa. A Ucrânia concordou em se reunir com Putin onde ele desejar, exceto Moscou. E mesmo depois de tudo isso, foi Putin quem não quis a paz. Claramente, a primeira fase não funcionou. Então a esperança era que ele passasse para a segunda fase. E parece que a segunda fase envolve colocar pressão sobre a Rússia. Ele foi questionado recentemente e respondeu isso. Agora nós... Temos também trechos do presidente Zelensky, que respondeu à proposta de Putin de negociar a paz em Moscou. E a resposta dele foi bem clara e bem simples. Embora, enquanto Putin está atacando cidades ucranianas, matando cidadãos ucranianos inocentes, um presidente ucraniano nunca irá à cidade onde as decisões para esses ataques estão sendo tomadas. Essa cidade é Moscou. O presidente Zelensky foi claro, como eles disseram. Não iremos à Rússia de forma alguma até que a Rússia pare de atacar pessoas inocentes. Aqui está o que ele disse. Ele pode... vir a Kiev, você sabe.
Se uma pessoa não quer se encontrar durante a guerra, é claro que ela pode propor algo que não seja aceitável para mim ou para outros. É compreensível que eu não possa ir a Moscou quando meu país está sob mísseis, sob ataques todos os dias. Eu não posso ir para essa capital desses terroristas. É compreensível. E ele entende isso. É a mesma proposta que falei que ele precisa vir para Kiev. Sim, então é compreensível que ele esteja fazendo isso de novo para adiar a reunião. Nós dissemos, eu sempre disse, não podemos confiar em Putin. Ele faz joguinhos e está fazendo joguinhos com os Estados Unidos. Eu acho que sim, na minha opinião. Agora, Ele esclareceu que não disse que não quer se encontrar com Putin. Na verdade, a ideia foi dele. Ele queria se encontrar com Putin e discutir diretamente como parar essa invasão sem sentido que Putin começou. Ele só não quer se encontrar com Putin na Rússia. E também, temos que lembrar, não importa quantas promessas Putin faça sobre a segurança de Zelensky. Este é o mesmo país e o mesmo líder que prometeram que nunca invadiriam a Ucrânia. Eles quebraram essa promessa. Putin prometeu em 1999, 2008 e 2011 ou 2012 que a Crimeia pertence à Ucrânia. Ele fez essas declarações em vídeo, afirmando publicamente que a Crimeia não é território russo. Mas em 2014 ele quebrou essa promessa. Em 28 de fevereiro de 2022, 2 dias antes da invasão, Putin afirmou publicamente que os soldados russos na fronteira não pretendiam invadir a Ucrânia. Poucos dias depois, ele quebrou a promessa e iniciou sua operação militar especial de 3 dias. Eu acho que a história já é prova suficiente. Não podemos confiar na Rússia, não podemos confiar em Putin. E é por isso que o presidente Zelensky não quer ir para a Rússia. Ele aceita se encontrar com Putin na Arábia Saudita e nos Estados Unidos da América, onde Putin já esteve. Aqui está o que o presidente Zelensky disse. Senhor! Presidente, estou pronto para qualquer tipo de reunião, mas não na Rússia. Reunião de qualquer tipo, bilateral ou trilateral. Ficaremos felizes se você ficar também. E até mesmo as pré-condições que tínhamos no início do ano, primeiro cessar-fogo e depois reunião, depois falamos sobre garantias de segurança e então reunião. Aliás, sou grato aos Estados Unidos porque em Washington, Distrito de Colômbia, quando tivemos a reunião, o presidente disse que a América fará parte das garantias de segurança. Espero que isso aconteça. Ele também. Explique como podemos parar a guerra. E a única maneira de fazermos isso é pressionando a Rússia e os países que estão apoiando a máquina de guerra russa. Como disse o presidente Trump, para vencer uma guerra é preciso dinheiro, dinheiro e dinheiro. Se atacarmos a fonte de renda da Rússia, aumentamos as chances de Putin negociar a paz. Todos nós sabemos que é preciso mais pressão sobre Putin, especialmente dos Estados Unidos da América. Disse que acho que o presidente Trump está certo nisso, os europeus, eles. Sou muito grato a todos os parceiros, mas alguns deles, quero dizer, continuam comprando petróleo e gás russo. E isso não é justo ser aberto e ser claro, não é justo. Então temos que parar com qualquer tipo de energia vinda da Rússia e, aliás, qualquer coisa. Não podemos fazer acordos com a Rússia se quisermos detê-los. Quem tem mais poder é a Casa Branca e eu realmente conto que o presidente Trump fará isso. Vamos pressionar Putin. E esse é o único caminho. Como parar o assassino? Você precisa tirar dele, quero dizer, tirar a arma dele. Energia é a arma dele, a arma dele.